no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13, o texto no qual se baseia a palavra que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Amém. Efésios é a minha carta preferida no Novo Testamento. Basicamente porque ela é uma carta da igreja. Ela fala da igreja. E porque ela contém certas revelações extraordinárias para nós, para a igreja e para todo o mundo. Por isso essa carta, ela, quando nós a lemos, quando nós a estudamos, ela fala profundamente ao nosso coração, como no texto que nós acabamos de ler. Paulo, ele diz, por essa causa. Que causa é essa que Paulo está preso? E ele revela aqui nesse texto, no versículo 6 que nós lemos, e no capítulo 2, nos versículos anteriores, ele revela qual é esse grande mistério que foi revelado a ele e aos apóstolos, que a partir de Jesus Cristo, a igreja não seria mais constituída apenas dos judeus, mas que a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, a igreja seria universal. A igreja estaria aberta a todos os povos, de todas as línguas, tribos e nações. Essa era uma revelação impactante para aquela época, porque os judeus, eles se consideravam exclusivamente o povo de Deus, nenhum mais receberia a graça de Deus. E Paulo, um judeu, um fariseu, um homem criado na mais estrita lei do judaísmo, vem e destrói tudo aquilo que ele cria e que ele ensinava, porque agora ele havia sido alcançado pela graça maior de Jesus Cristo. E ele então revela algo que para nós, 2000 anos depois, talvez não seja tão impactante, mas que a partir daquele tempo, daquele momento, Deus estava criando uma nova humanidade, a igreja. Que revelação extraordinária, irmãos. Se Paulo diz aqui, né, que agora os gentios e judeus fazem parte do mesmo povo de Deus, isso talvez não nos impacte, mas quando nós entendemos que o que Paulo está dizendo aqui, que a partir de Jesus Cristo, uma nova humanidade foi criada na face da terra.
Uma humanidade agora restaurada pelo poder de Deus, habitada pelo Espírito Santo e destinada à eternidade. Que revelação extraordinária, maravilhosa, que nos alcança aqui e agora, entendermos o que é a igreja do Senhor, o que é a igreja que o Senhor, desde o início, desde quando chamou Abraão, fez com ele um pacto e disse que através dele as nações seriam abençoadas. E nós somos os descendentes de Abraão pela fé. E nós somos alcançados por esta graça maravilhosa e nos tornamos o povo eleito de Deus, a nova humanidade, criada em Cristo Jesus para boas obras. Paulo diz isso aqui no capítulo 2, versículo 10. Uma nova humanidade. Uma humanidade agora não mais presa aos preconceitos do judaísmo, a lei estrita do judaísmo, mas agora uma nova humanidade, nascida pelo poder do Espírito Santo e pela cruz de Cristo. Estávamos cantando aqui há pouco, dizendo somente pelo sangue. E por isso se torna ainda mais admirável, num contexto em que as obras eram necessárias, em que o judeu tinha que submeter a um ritualismo terrível para alcançar a sua salvação. Paulo diz que é somente pela graça e pelo sangue de Jesus que Deus está fazendo uma nova humanidade, que Deus está criando um povo exclusivamente seu, um povo agora que é o seu corpo, o corpo de Cristo sobre a face da terra. Irmãos, essa revelação é impactante, porque nós vivemos uma época em que a igreja tem sido desprezada, em que a igreja tem sido colocada em segundo plano na vida de tantas pessoas. Hoje nós estamos falando de desigrejados, pessoas que deixaram a igreja, não querem saber de igreja, acham que podem ser crentes sem pertencer a uma igreja, que podem desenvolver a sua fé individualmente. Mas a palavra nos diz que nós somos uma nova humanidade criada em Cristo Jesus, que é o corpo de Cristo. Fomos colocados no corpo de Cristo para pertencermos ao Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Isso nos leva a fazer como Paulo. Paulo diz aqui, olha, por essa causa, por causa da igreja, dessa nova humanidade, dessa revelação extraordinária, que eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não era prisioneiro dos romanos e nem dos judeus que o acusavam, mas Paulo se considerava um prisioneiro de Cristo Jesus, alguém que foi chamado para uma missão muito específica, porque ele experimentou uma transformação absurda na sua vida quando ele encontrou Jesus Cristo. Aqueles conceitos antigos foram mudados e ele se tornou, de fato, uma nova criatura. E Paulo então diz, olha, eu sou prisioneiro por esta causa e por amor de vós, gentios. Paulo já nos amava, como Cristo nos amou, desde a eternidade. Paulo, por causa da igreja, por causa de nós, por causa do evangelho chegar até nós, ele estava submetido a uma prisão injusta. Estava ali numa masmorra romana, por amor de vós, gentios. Por amor de vós, que agora são chamados pela graça de Deus para serem uma nova humanidade em Cristo Jesus. Irmãos, isso nos emociona. Isso precisa mexer com os nossos corações, no mais profundo do nosso ser. A gente vê como Paulo tinha de fato a iluminação do Espírito Santo. Como é que há 2000 anos atrás, numa prisão romana, ele poderia nos contemplar e achar que valia a pena investir a sua vida e perder a sua vida por amor de vós, gentios. Por amor daqueles que eram desprezados, por aqueles que não eram povo. Vira a sua Bíblia aí no capítulo 2 de Romanos, quando Paulo diz o que aconteceu conosco. A partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne,
por mãos humanas. Vejam bem, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa situação, a situação de todos aqueles que não conhecem, perdidos, longe de Deus, sem esperança. Mas o versículo 12 ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gregos e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus tinha um plano eterno, e esse plano era um mistério na antiga dispensação, mas com a vida de Cristo Jesus, ele se torna real. Agora, pessoas de todas as tribos, línguas e nações espalhadas em toda a face da terra podem se tornar filhos de Deus. Podem se tornar parte de uma nova humanidade, de um povo chamado por Deus para ser na terra o corpo de Cristo e para ansiar e esperar pela eternidade. E por isso é que Paulo está sofrendo perseguição, porque ele está pregando algo que era estranho, que era absurdo, mas que ele tinha plena convicção que vinha de Deus numa revelação do Senhor a ele. E por isso a igreja se torna essa nova humanidade, irmãos. E como eu disse, isso é impactante hoje, porque nós vivemos num mundo tão dividido, num mundo de tantos preconceitos, num mundo de tanta intolerância, onde as pessoas cada vez estão mais divididas, mais afastadas, mais longe uma das outras, se degladiando, se matando. Eu preguei há pouco tempo falando, dessa intolerância e dessa violência que nós estamos vivendo nesse mundo. Mas a palavra chega e diz, olha, a igreja é o lugar onde não há essas coisas. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um organismo totalmente diferente de tudo que você encontra nesse mundo. Porque na igreja nós somos feitos um em Jesus Cristo. Na igreja nós nos tornamos irmãos, porque temos o mesmo Pai. Somos habitados pelo mesmo Espírito. Por isso Paulo diz que não há na igreja diferenças entre homem e mulher, entre escravo e livre, entre grande e pequeno, entre letrado e iletrado. Mas nós todos somos um em Cristo Jesus. Esse é o mistério da igreja de Jesus Cristo. Essa é a glória da igreja. E apesar de vermos tantas divisões da igreja, tantas coisas terríveis, mas nós temos que continuar crendo que Deus tem um povo eleito e separado, uma nova humanidade habitando nesse mundo. Essa nova humanidade foi chamada por Jesus Cristo. No capítulo 1, Paulo vai dizer que essa nova humanidade foi eleita por Deus
antes da fundação do mundo, foi chamada pelo Evangelho no tempo para ser santa e irrepreensível perante Ele em amor. Irmãos, são coisas demais, tremendas, grandiosas. E às vezes quando nós falamos assim, nós não conseguimos às vezes perceber a profundidade de tudo isso que nós estamos vendo aqui. São coisas que vão além da nossa imaginação, da nossa capacidade de raciocinar. São coisas que precisamos absorver pela fé, na palavra de Deus, na revelação de Deus. Precisamos absorver isso, quem nós somos, irmãos. Somos uma nova humanidade. No meio de uma humanidade caída, perdida, sem rumo, sem direção, nós somos o povo eleito de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos, amados do Senhor, em Cristo Jesus, chamados para sermos o corpo de Cristo, o glorioso corpo de Cristo na terra. Irmãos, não há nada maior do que isso, do que nós possamos ansiar nesse mundo, querer nessa terra, do que sermos de fato esse povo de Deus. Paulo foi impactado com essa revelação. Isso levou ele dedicou a sua vida para que essa verdade prosperasse. E durante esses 2000 anos de história da igreja, quantas lutas têm sido travadas para que a igreja permaneça pura, santa. As lutas são grandes, são terríveis. E a gente está assistindo hoje no nosso mundo uma apostasia tão grande, que certas coisas se dizem igreja que não são igreja nunca, igreja de Jesus Cristo. Mas nós que cremos nessa palavra, que temos procurado viver por essa palavra, que anunciamos essa palavra, precisamos entender a grandiosidade do nosso chamamento, irmãos. Não é coisa pequena, não é coisa desprezível. E você se tornou o povo de Deus não porque você merece, não porque você tem algum mérito, não porque você tem uma fé vigorosa, não porque você é bonzinho moralmente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas Deus, na sua misericórdia, nos redimiu, nos chamou. Você se tornou o povo de Deus, exclusivamente pela graça de Jesus. Exclusivamente porque Deus te amou, te ama e te amará por toda a eternidade. Porque Romanos diz que nada, poder algum no mundo visível ou invisível, agora ou no futuro, poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não por nós, mas por Ele. É Ele quem nos segura nesse amor, nos sustenta. Que se fosse por nós, irmãos, nós já não estaríamos aqui há muito tempo. Mas Deus nos sustenta, Ele nos chama e Ele nos sustenta, nos dá o seu Espírito. E por isso nós temos essa certeza de que somos esse povo. Povo eleito do Senhor, amado do Senhor. Povo que o Senhor tem trabalhado conosco para nos preparar para recebermos a nossa herança. E Paulo, então, impactado por isso, irmãos, ele vai construindo aqui o seu pensamento. Ele diz, então, no versículo, depois de revelar o que é a grandiosidade desse chamado, ele diz no versículo 7, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Vejam como Paulo entendia o seu chamado. Apesar de todo o seu preparo intelectual, de ser um homem muito bem instruído, ele disse que ele era o menor dos apóstolos. O que ele ia fazer era graça. Me foi concedida a graça de Deus. A compreensão desse homem é algo maravilhoso.
E ele diz, olha, me foi dada a graça. E nós, irmãos, podemos então trazer isso para nós. Dizer que nós, igreja, formado por pessoas tão indignas, formada por aqueles que não são, porque Deus chamou aqueles que não são, aqueles que não são nada, para envergonhar os fortes, a nós, talvez os mais desprezados dos povos, nós recebemos a graça de Deus, somos chamados com um propósito para, como diz Paulo, para pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo recebeu essa graça. E essa graça nos é dada, irmãos, como igreja. Nós recebemos esse privilégio de pregar esse evangelho da graça que transforma, que muda. Por isso pregar o evangelho, por isso fazer missão. Como nós estamos falando esse mês, os jovens já passaram esse fim de semana todo falando sobre isso. Isso nunca é o peso para o cristão, para a igreja, porque é graça. É favor que nós não merecemos poder anunciar a este mundo caído, a esse mundo quebrado, a esse mundo sem esperança, a esse mundo dividido, que em Jesus há esperança, que em Jesus há vida eterna, que em Jesus há esperança de ressurreição. Nós somos privilegiados. Paulo diz, olha, me foi dada essa graça. Será que você um dia já compreendeu isso? Essa graça que Deus lhe dá, de poder viver esse evangelho, de poder pregar esse evangelho, das insondáveis, as riquezas de Jesus Cristo, as riquezas não materiais, mas as riquezas espirituais, que estão em Cristo Jesus, são infindáveis. Nós não podemos sequer penetrar um pouquinho na dimensão desse chamado de Deus para nossas vidas. Não podemos sequer entender uma parte do nosso chamado. Pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Muitas vezes, como igreja, nós temos perdido isso de vista. Nós temos deixado de pregar esse evangelho para pregar um outro evangelho. Deixamos de pregar o evangelho das insondáveis riquezas para pregar um evangelho de prosperidade, de saúde, de bênção. Um evangelho que não transforma, que não cura, que não liberta. Mas nós temos esse privilégio como povo de Deus de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas aí o Paulo ainda vai mais além. Ele diz que, no versículo 10, que pela igreja, nós somos chamados a mostrar ao mundo espiritual, aos principados e potestades, nos lugares celestiais, a multiforme sabedoria de Deus. Irmãos, pense nisso. Pense nesse chamado. Pense nessa graça. Deus nos dá esse privilégio de, como igreja, manifestarmos ao mundo espiritual a multiforme sabedoria de Deus. E sabe por que isso? Porque quando Deus forma a igreja, a maneira como Deus resolveu formar a igreja, desde o início, é algo que o mundo espiritual não consegue entender. Por isso a igreja é chamada a demonstrar. Vejam bem, primeiro ela é chamada a pregar, a anunciar, a falar. Nesse versículo 10 diz que ela é chamada a mostrar pela sua vida, pelo seu compromisso, ao mundo espiritual a multiforme graça de Deus. Irmãos, por isso que a gente insiste nisso. É que quando nós estamos reunidos aqui num culto, quando nós estamos reunidos aqui como corpo de Cristo, estamos reunidos aqui como família de Deus para adorar, isso tem repercussões no mundo espiritual. Isso alcança as regiões celestes. Os principados e potestades e anjos estão nos vendo.
Estão vendo aqui uma igreja, um povo remido, que está adorando o Senhor do universo. Cantamos há pouco, para todo sempre serás adorado. Para todo sempre. Isso está repercutindo no universo. Anjos, principados, poderes, estão vendo um povo adorando a esse Deus único, vivo e verdadeiro. Irmãos, pense bem na nossa vocação, no nosso chamado, que é ser igreja. Não éramos nada. Estávamos longe de Deus e Deus de repente nos faz seu povo, seu corpo. E nos chama a pregar esse evangelho, a anunciar essa graça de Deus, esse evangelho que está na palavra, o evangelho da cruz, o evangelho da graça, tão desprezados hoje. Mas só a igreja tem esse privilégio. Dentre todas as organizações e organismos do mundo, só a igreja foi comissionada com poder para pregar esse evangelho. E foi capacitada por Deus para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus se manifesta de diversas maneiras, não de uma forma só, não está fechado numa caixinha, mas é livre. E através da igreja, da nossa adoração, do nosso serviço, da nossa comunhão, do nosso compromisso com o Senhor, é que essa sabedoria é demonstrada nos lugares celestiais. Irmãos, como essa revelação de Deus nos impacta. Ela é pesada, de tão grande, de tão maravilhosa, de tão extraordinária. Podemos pensar nisso que Deus tem feito. Podemos pensar nessa graça maravilhosa do Senhor. Constituídos igreja, corpo de Cristo, para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, para manifestar ao mundo espiritual a multiforme sabedoria de Deus. Mas ainda, o apóstolo Paulo diz aqui uma outra coisa da igreja, que a igreja, nós recebemos um altíssimo privilégio. Versículo 12, diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Irmãos, quem mais? Quem mais desse universo pode entrar na presença de Deus Todo-Poderoso e não ser destruído? Quem mais? Quem pode entrar diante de um Deus santo e não ser destruído? Mas a igreja, a nós foi concedido esse privilégio, essa graça. E Hebreus capítulo 10 diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, para nós nos achegarmos ao trono da graça de Deus. Nós não somos destruídos quando nós chegamos na presença de Deus em adoração, porque Jesus Cristo está na nossa frente. Porque Deus nos olha através dele. E através de Jesus nós somos purificados, somos santos. Vejam bem, irmãos, temos acesso direto, pela mediação única de Jesus Cristo. Não precisamos de santos, de intercessores, não precisamos de pessoas que orem por nós, não precisamos de pessoas superpoderosas para nos levar a Deus, mas nós podemos chegar ao Senhor pela mediação única de Jesus Cristo. Pelo novo e vivo caminho que foi aberto. Glórias sejam dadas ao Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Acesso ao trono da graça de Deus. Acesso à presença do Senhor. Que privilégio, irmãos. Pense nisso. Talvez seja difícil entendermos. Talvez seja complicado.
Porque é grandioso demais a revelação que o apóstolo Paulo nos dá, que a palavra de Deus nos dá. Mas pensarmos isso, que Deus está em Cristo Jesus constituindo uma nova humanidade. Você é parte dela? Em Cristo Jesus você é parte dessa nova humanidade, remida pelo Senhor, lavada no sangue de Jesus. Você está inserido no corpo de Cristo, a igreja. Porque esta é a nova humanidade em Cristo Jesus. Povo eleito, sacerdócio real, nação santa. E essa igreja tem esse altíssimo privilégio, tem a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ninguém mais, instituição nenhuma, poder nenhum nesse mundo tem esta autoridade, tem esse privilégio e tem essa comissão de anunciar que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa igreja, chamada dessa maneira, manifesta a multiforme sabedoria de Deus pela sua vida de santidade, pela sua vida diferente, pela sua vida de comunhão, de unidade, onde as barreiras são quebradas, onde vivemos em unidade com o Senhor, num caminho completamente contrário ao caminho do mundo. Nós somos chamados a viver dessa maneira. E além de tudo, nós temos acesso ao trono da graça de Deus, ao Santo dos Santos, e podemos entrar ali pelo vivo caminho que o Senhor abriu por nós. E por isso Paulo, nos versículos seguintes, 14 em diante, ele se põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Interceder, clamar, orar. Nós, a partir de amanhã, nós vamos ter uma semana de oração aqui na igreja, todos os dias, 19h30. Semana de oração pela família. É isso que nós vamos fazer. Porque só nós temos acesso ao trono da graça. Só nós podemos entrar lá e orar e clamar. E às vezes nós não entendemos isso. Desprezamos isso. Como é difícil frequentar uma reunião de oração. Porque nós não entendemos o que é a graça de Deus, qual é o nosso chamado, o privilégio que nós temos. Porque se você não entra, você é um remido, não entra no Santo dos Santos, ninguém mais entra. Ninguém mais tem acesso. Só aqueles que estão em Cristo Jesus. Só aqueles que têm Jesus como seu único mediador. Por isso nós falhamos tanto. Por isso nós deixamos de ser abençoados. Porque nós estamos sempre deixando para o outro e não entendendo o nosso chamado. Quando nós deixamos de pregar o verdadeiro evangelho por qualquer questão e aceitamos qualquer coisa como evangelho, nós estamos pecando. Quando nós deixamos de pertencer ao corpo de Cristo para manifestar a multiforme sabedoria de Deus, nós estamos pecando. Quando nós não entramos no Santo dos Santos, nós estamos pecando. O que será de nós? Precisamos entender o nosso chamado, o chamado do Senhor para as nossas vidas. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você possa entender isso. Pode-se entender o que você é, o que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é formada por salvos e não salvos. Trigo e joio crescem juntos. Mas a igreja permanece. A igreja prevalece. A igreja é aquela destinada à eternidade. Que você seja parte dessa igreja. Que você realmente confesse Jesus como Senhor de sua vida.
E você viva para a glória do Senhor, como o apóstolo Paulo. Que nós, como igreja, sejamos de fato esse povo que ama o Senhor, que prega o Evangelho, que ora, que intercede, que clama, que busca o Senhor e que o nome dele seja glorificado. Não para que sejamos exaltados, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Deus nos abençoe como igreja. E que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente para entendermos o que é ser igreja. Não é pouca coisa. É o maior dos privilégios deste mundo. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que nós possamos participar agora desta mesa de maneira discernindo, como diz o apóstolo Paulo, o corpo. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo dá as instruções para a celebração da ceia. Ele diz, olha, no versículo, capítulo 11, 1 Coríntios 11, 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui Paulo está se referindo a esse entendimento da igreja, do corpo de Cristo. Porque ao participarmos da mesa, nós de fato participamos do corpo de Cristo. Literalmente, nós participamos do corpo de Cristo no sentido espiritual. Não se transforma no corpo. Mas Cristo, espiritualmente, está aqui. E como igreja, nós precisamos de entender isso. Que a ceia não é um mero simbolismo. Que a ceia não é um mero memorial, que nós estamos lembrando alguma coisa lá do passado. Mas a ceia é um momento espiritual, onde Cristo, de fato, está presente. Aquele momento da ceia é refeito pela presença espiritual do Senhor. E nós estamos antecipando as bodas do Cordeiro. Por isso a Bíblia diz isso. As palavras de Paulo são muito sérias aqui a respeito da ceia. Porque não é um mero participar, comer um pedaço de pão e beber um cálice. Mas de fato você está participando do corpo e do sangue do Senhor. Foi derramado a seu favor. Foi derramado para favor da sua igreja, para que essa igreja fosse edificada. Ele diz, fazer isso em memória de mim até que eu volte. E a razão dessa ordem de Jesus é para que nós sejamos fortalecidos, renovados na nossa esperança e na nossa fé. Participar dessa mesa é privilégio daqueles que são igreja. É privilégio daqueles que já participam do corpo do Senhor, que já confessaram Jesus e já foram colocados no corpo através do batismo. Assim é o chamado do Senhor. A ceia do Senhor é um momento de comunhão. É o momento em que o povo de Deus se mostra um. Na mesa, todos são convidados a sentar a essa mesa. Não apenas os poderosos, mas todos. Todos os lavados e remidos no sangue de Jesus. Independente da igreja que você é, da denominação que você frequenta, se você é a igreja do Senhor, você é convidado a esta mesa. Quando nós dizemos que essa mesa não é da igreja presbiteriana, essa é a mesa do Senhor. É a mesa que nos une e nos torna um pelo sangue de Jesus. Que nessa noite você possa participar da mesa do Senhor de maneira digna. E possa ser alimentado por esses elementos. Que não se transformam, mas trazem em si mesmo a essência do corpo de Cristo. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a grande promessa do Senhor para todos nós.